Fala, aluno da JJ, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosos. A aula de hoje é um tema que não cai tanto na residência, mas é super importante para a sua prática médica e para aquelas questões que você não pode deixar de acertar. O tema de hoje são demências e doença de Parkinson. Então, solta a vinheta, Fernando, e vamos com tudo, galera! Pessoal, vamos começar a nossa aula pelas demências. O que são demências? Basicamente, demência é quando o paciente desce o nível cognitivo em relação ao que ele era anteriormente. Então, por exemplo, vovô estava super bem, fazia tudo e agora ele não está lembrando algumas coisas. Opa, vovô teve uma queda cognitiva, será que ele já tem uma demência? Para falar sobre demência, nada mais importante, nada mais essencial que a gente começar falando sobre a principal causa de demência no mundo, que é a doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer, Felipe? A doença de Alzheimer, basicamente, é uma doença ocasionada pelo acúmulo de peptídeos beta-amiloides extracelulares. Então você tem um acúmulo de uma proteína anormal do lado de fora do neurônio que acaba fazendo com que eles não funcionem tão bem. Beleza? Muito simples, né? Tá bom, na sua prática isso faz diferença? Não, não faz. O que faz diferença na prática, na maioria das questões de prova, é o quadro clínico. O quadro clínico é um paciente que vai no seu consultório e fala assim, doutor, me perdi na rua e estou esquecendo fatos recentes, já esqueci nome de familiares, já esqueci onde coloquei chaves em casa. Beleza, esse é um paciente que a gente vai abrir o olho e vai pensar nessa possibilidade de uma doença de Alzheimer. Ótimo, o que a gente faz para esse paciente? Nós temos várias ferramentas de screening que podem ser utilizadas para você dar o diagnóstico de doença de Alzheimer no paciente. O que nós mais utilizamos no Brasil é o mini exame do estado mental, também conhecido carinhosamente como mini mental. Os cortes não são muito específicos, porque eles variam muito na bibliografia, né? Você pega artigo que fala de 15 para pessoas que são analfabetas, tem artigo que já fala de 13, então é muito variável. A questão que a gente tem que saber é a seguinte, na sua prova o paciente vai ter muito dísparo, ele vai estar muito mal. Então um paciente com ensino superior que vai fazer 18 pontos, poxa, esse paciente ele tem uma demência, entendeu? O mini exame do estado mental são várias perguntas padronizadas, desde orientação, linguagem, evocação tardia, quando você faz uma pergunta para a pessoa na memória imediata, pede um cálculo e depois pergunta aquelas palavras que você falou, beleza? Todos esses itens são passados no mini mental e a partir de uma pontuação dele a gente começa a pensar que aquele paciente realmente possa ter Alzheimer. E aí a gente vai excluir causas reversíveis de demência, posteriormente a gente vai falar sobre elas, tá bom? Ótimo. Felipe, como é que eu vejo se o paciente tem Alzheimer? Exatamente. Você vai fazer o mini mental, opa, achei, eu vou pedir uma ressonância de crânio, por exemplo, para esse paciente. Esse paciente ele tem uma atrofia cortical, eu sempre peço com cortes específicos para hipocampo, cortes finos para hipocampo. Por quê? Uma atrofia hipocampal é um demarcador super importante da doença de Alzheimer. Então você consegue ver ali aquela atrofia, aquele hipocampo fininho, como uma demonstração, um sinal de que aquele paciente tem doença de Alzheimer. Não é obrigatório. Você pode ter Alzheimer e não ter atrofia, tá bom, pessoal? Mas para sua prova é essencial que você saiba isso. Uma atrofia hipocampal e atrofia cortical são muito condizentes com a doença de Alzheimer, principalmente hipocampal. Vamos lá para o mapa mental, pessoal, para vocês se orientarem comigo. Vamos lá. A gente já falou a principal causa de demência no mundo, causada pelo acúmulo de peptídeos beta-amiloide. Legal, isso até aí beleza. Mas tratamento, é super importante pontuar com vocês que nós não temos cura para o Alzheimer ainda. Tomara que nós tenhamos num futuro breve, tomara muito. Mas nesse momento a gente ainda não tem. Então a gente tem remédios que param um pouco a evolução da doença. A gente tende a segurar um pouquinho a doença. E quais são esses? Inibidores da acetilcolinesterase. Nós temos donepezila, galantamina e rivastigmina. Qual é melhor que qual, Felipe? Não existe evidência de superioridade na literatura. Então a gente utiliza dos três conforme tiver maior disponibilidade, for mais acessível para o nosso paciente. Quando o quadro já está mais de moderado a avançado, aí a gente atua com antagonistas de NMDA. A gente junta com aqueles inibidores de acetilcolinesterase, a gente junta. O antagonista que a gente tem do NMDA, no momento no Brasil, é a memantina. Já falando da segunda causa de demência no mundo, levando em consideração que você tem muita referência americana, inglesa, mas se você pegar aí o Brasil, é muito questionável se não é a principal causa de demência no Brasil. É muito questionável nos países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, que é a demência vascular. A demência vascular, ela é muito prevalente. Você tem um paciente que fez um AVC, fez um ataque isquêmico, fez um ataque hemorrágico, fez uma lesão naquela região por um problema vascular e ele começa a apresentar perda de alguma capacidade cognitiva. Vamos lá para o mapa mental para você se guiar comigo. Vem comigo. Olha lá.
Segunda principal causa de demência. Por quê? Porque isso é para sua prova, tá bom? Vamos continuar. Causado por redução ou lesão de vascularização do cérebro. Ótimo, então eu já sei que se eu tive um AVC ou eu tive um isquêmico ou hemorrágico em uma área específica, numa área muito necessária para o nosso cérebro, por exemplo, eu tive um AVC no hipocampo, eu vou ter uma demência como clínica, né? Consegue perceber isso? Então, os fatores de risco para uma demência vascular são os mesmos fatores de risco para um AVC. Diabetes, hipertensão, fibrilação atrial é muito importante, obesidade, legal? Então fica fácil na hora da sua questão da prova, você olhar lá e pensar assim, quais são os fatores de risco para uma demência vascular? Simples, você vai pensar quais são os fatores de risco para aquele paciente ter um AVC. Ótimo, ótimo. Na prática, como é que funciona? O paciente vai chegar para você, a família vai falar que ele está piorando com o passar do tempo e que começou no início súbito, piorou. Pessoal, início súbito na medicina, na grande maioria das vezes, é vascular, beleza? Grava isso para sua vida. Então, uma demência possivelmente vascular. O paciente teve evoluções em degraus, steps, evolução em steps. Isso é muito característico da demência vascular. Legal? Então, vamos para o mapa mental para vocês não se perderem no meu papo e se guiarem também. Vem comigo. Tá lá no mapa mental. Já falamos da segunda, vamos para fatores de risco. Idade avançada, fator de risco mesmo para AVC. Hipertenso, diabetes mellitus, obesidade, tabagismo, sedentarismo, fibrilação atrial é muito, pessoal, é muito, tá? Doença arterial coronariana. Se o paciente tem doença arterial na coronária, ele tem no cérebro também. Sempre pensa isso. As questões de prova, elas tentam ilustrar isso de uma maneira muito clara, que é assim: paciente tem doença arterial obstrutiva periférica, paciente tem doença arterial coronariana, paciente tem uma demência. Qual o tipo de demência que ele tem? Pode ser Alzheimer? Pode, mas percebe que ele está indicando o caminho para algo vascular. Abre o seu olho na hora dessa questão, que pode ser uma pegadinha ou pode ser algo realmente muito claro. Aí vai estar lá, evolução em degraus, paciente vem piorando nas últimas consultas. Opa, se liga, porque provavelmente isso é vascular, né? Segue comigo aqui, vamos lá. Clínica clássica desse paciente, uma evolução em degraus. Isso é interessante eu falar com vocês. Então você tem um paciente que na primeira consulta ele está X, na próxima consulta ele está X sobre 2. E é uma evolução diferente do Alzheimer. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que chega para mim super tranquilo e ele não fala. Ele teve um AVC frontal lá, ele não fala, está lá apático abúlico lá, não fala. Na próxima consulta, ele não anda. Aí você fala assim, poxa, piorou muito rápido. Se fosse um Alzheimer, não pioraria tão rápido assim. Aí você tem que se ligar para essa possibilidade de uma etiologia vascular. E tá lá embaixo, surgimento abrupto. Por quê? Porque é vascular. Tudo que é vascular, é abrupto. Pensa nisso que você não vai errar a grande maioria das questões de prova, tá bom? Segue comigo. Tá lá, diagnóstico, clínica do paciente e alterações em tomografia ou ressonância de crânio. Quais são as alterações? Você vai olhar e você vai buscar isquemias. Você vai buscar áreas que mostram um AVC prévio. Você vai mostrar áreas que tem uma encefalomalácia. Lembra que a gente fala muito, quem lida com neuro vai ouvir isso, encefalomalácia. Legal? Se você tem isso, você sabendo basicamente topografia do cérebro, você pode inferir uma demência vascular. Tá bom? Ótimo. E o tratamento para isso, Felipe? Exatamente. Esse é o problema. A questão do tratamento a gente pode até usar inibidores de acetilcolinesterase, a gente pode usar antipsicóticos para controle daquela vontade, daquela gritaria, né, que o paciente fica muito inquieto. A gente pode utilizar, mas é meio frustro, assim. A bibliografia, a literatura usa a galantamina como mais referenciada para o paciente que tem uma demência vascular. Só que, quando você vê na prática, não funciona muito essa diferença. Entretanto, você pode usar inibidores da acetilcolinesterase. Vem para o mapa mental, vamos lá comigo para a gente finalizar essa parte. Tratamento, tá lá. Controle dos fatores de risco. Isso é uma parte importante que eu acabei pulando com vocês. Então, um paciente que ele tem um LDL, um colesterol muito alto. Vou abaixar isso, vou usar uma estatina pesada para esse paciente, né? Vou usar atorvastatina, vou usar rosuvastatina para baixar esse LDL desse paciente. É um paciente tabagista. Opa, vamos parar de fumar, cara. Né? Um paciente sedentário, vamos fazer atividade física. Claro que você vai encaminhar, vai dar uma olhada, né, se ele pode fazer atividade física. Mas consegue perceber que o controle dos fatores de risco é importante, tão importante quanto, porque previne para o AVC.
Beleza? Tá tranquilo? Tá indo comigo? Então vamos continuar. Além disso, você pode usar inibidores de acetilcolinesterase, como eu falei para vocês. Aqui no mapa mental tá lá, ó. Anticolinesteráticos podem ser usados. Ótimo, maravilha. Então a gente já falou de doença de Alzheimer, a gente já falou de demência vascular. E agora a gente vai falar de uma demência que eu vi. Opa, como assim? Vi. O que tem a demência de Levy? Tá? Demência por corpúsculos de Levy. Na sua prova, é uma taupatia, então é um acúmulo de tau. É outro tipo de proteína normal, tá? Na sua prova, como é que cai a demência por corpúsculos de Levy? Grave esse VI, porque tem alucinação visual. É muito comum o paciente reclamar de cobra subindo parede, de criança andando pela casa que não existe, de rato, infestação. É super comum. Então você pensa assim, paciente mostrando alucinações na questão. Opa, já começa a pensar em Levy, porque vi alucinações, Levy. Beleza. O paciente tem um parkinsonismo. Geralmente é mais simétrico do que o da doença de Parkinson, é mais dos dois lados. E é menos o tremor, é mais o duro mesmo, o rígido acinético, tá? Então a gente tem um paciente que tem alucinações visuais, um parkinsonismo, a gente tem um paciente que tem uma flutuabilidade do nível de consciência, então chega ali de tarde para de noite, o paciente piora muito e durante o dia o filho fala para você assim, doutor, tem dia que papai parece que está bem e logo depois ele parece que está ruim. Pensa em demência de corpúsculos de Levy. E outra coisa que é importante para a sua prova é a reação adversa, paradoxal, quando eles usam antipsicóticos. Você pega um paciente que está lá gritando, dando ataque lá, alucinado visual, e você começa um antipsicótico, ele piora. O normal geralmente é diminuir, ele piora. Então essa reação a antipsicóticos também chama a nossa atenção para a prova. Vamos para o mapa mental para você não se perder. Vem comigo. Demência corpúsculo de Levy, bandeirinha amarela, porque é uma questão que pode cair, e tem lá uma tríade para você gravar, tá bom? Tá lá, clínica, demência mais parkinsonismo mais flutuação do nível de consciência. Então você tem um paciente com parkinsonismo, demência, flutuação do nível de consciência na sua prova. Se ele tiver uma resposta ruim a antipsicótico, fechou. Demência por corpúsculos de Levy. Ótimo. Gravou? Visualizou? Visualizou? Então é isso. Levy. Beleza? Ótimo. Vamos seguir comigo o mapa mental. Vem. Quem tem depois? Quem tem depois está lá, ó. Demência frontotemporal ou demência de Pick. Essa é muito legal, pessoal. Essa é uma demência que pode não ter esse comprometimento de memória, pode ter um comprometimento de comportamento. Então você tem um paciente que chega para você e urinou na porta de casa. Um paciente que não falava palavrão e agora está falando muito palavrão. Um paciente que não comia doce, era super regrado, que é diabético, e está comendo doce adoidado. Esse é um paciente que você tem que pensar, opa, alteração do comportamento, às vezes hipersexualidade, demência de Pick, que é a demência frontotemporal. O que eu vou pedir para esse paciente? Eu vou pedir lá uma ressonância de crânio, uma tomografia, e você vai ter uma atrofia realmente da região frontotemporal, muito mais exuberante do que das outras regiões do cérebro. Aí você se liga e já pensa nisso, já fecha o diagnóstico de DFT, demência frontotemporal. Vem para o mapa mental comigo, vamos lá. Está lá a demência frontotemporal, também conhecida como demência de Pick, e a clínica, demência mais o quê? Mais o quê? Alteração comportamental e desinibição. Cara, você tem um paciente que às vezes ele não abriu nem demência na questão, você vai ter uma questão que o paciente vai ter só alteração comportamental. E o diagnóstico diferencial vai estar ali, ó. Uma esquizofrenia. Vai ter, sempre tem esse diagnóstico diferencial, essas questões difíceis. Tem algumas instituições que são clássicas de ter questão difícil com isso. Se liga, se o paciente for idoso, começa a pensar nessa demência frontotemporal. Se tiver demência confirmada lá, tem um mini-mental de pontuação baixa na sua prova, deita e rola, demência frontotemporal. E agora a gente vai falar de mais uma, que também é irreversível, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Você tem 4 tipos, né? A variante, a genética, a esporádica e a atrogênica. A demência de Creutzfeldt-Jakob, ou doença de Creutzfeldt-Jakob, ficou muito conhecida por causa da alteração espongiforme que você tinha na vaca louca, que é também uma doença priônica, tá? Não é mesmo de ser humano, apesar de ter, na verdade mas a gente não fala que é porque dá problema isso, tá? Então, é a doença de Creutzfeldt-Jakob, é uma doença priônica, você tem uma proteína, um prion lá, que ficou mutante, e quando a pessoa ingere aquilo,
essa proteína mutante faz com que as proteínas do cérebro da pessoa se mutem também e entrem naquele padrão mutante, mutando outras proteínas e assim sucessivamente, e você vai ter uma demência associada a isso, rapidissimamente progressiva, muito rápida, que cursa com mioclonia, que cursa com sinal de Myerson, que você bate aqui na glabela do paciente e ele pisca sem parar. Legal? Vem para o mapa mental comigo para você não se perder. Tá lá, doença de Creutzfeldt-Jakob. Clínica, demência de rápida evolução ou rápida progressão, mais distúrbios da marcha, mais mioclonia. Tá? Você pode ver na sua prova, às vezes, chamarem de doença da vaca louca, mas não é certo. Tem questões conceituais diferentes nisso aí, tá bom? Não aceite esse nome, tá? Até porque se você botar num quadro lá que seu paciente tem doença da vaca louca, você vai ganhar um processo maravilhoso da família e eu estarei batendo palma para eles, tá bom? Tá bom, segue comigo. Tá lá, patologia. Alterações espongiformes no cérebro. Então o cérebro fica igual uma esponja, cheio de buraquinho. Dizem as más línguas que o cérebro do Ozzy Osbourne é cheio de buraquinho também, mas por cocaína. É outra história, não tá aqui quem falou, não sei quem foi. Mas alterações espongiformes. Você vê o cérebro igual uma esponjinha, cheio de buraquinho. Legal? Difícil de cair em prova, raro, mas tem umas instituições que Deus me livre, rapaz. Eles gostam de cobrar o raro do raro, o difícil do difícil, que não é para o generalista saber tanto, mas como é aluno da JJ, vai saber e vai tirar aquele notão porque vai acertar essa questão que ninguém vai acertar. Legal? Doença de Creutzfeldt-Jakob, mioclonia, alteração da marcha e uma demência super rapidamente progressiva. Maravilha? Agora falando das reversíveis, demências que a gente pode mudar, que o médico muda todo o curso clínico da doença. Essas são as que eu mais gosto. Por quê? É a hora que o neurologista pode fazer alguma coisa. Todo mundo fala que o neurologista não acerta nada, diagnóstico brilhante e cura nenhuma. Aí a gente cura, galera. Nessa situação a gente cura. Então presta atenção nisso aí, que vocês vão ver porque neurologista tem orgulho das demências reversíveis, porque são poucas. Vem comigo. Vamos para a primeira aqui, ó. Tá lá, hidrocefalia de pressão normal, também conhecida como síndrome de Hawking-Adams. Aí vai um bisuzinho histórico para vocês. Hawking-Adams foi descoberto por um residente de neurologia, que era o Adams, ou era o Hawking, um dos dois. Eu só sei que o professor dele obrigou a botar o nome, então ficou Hawking-Adams. Lá na Colômbia é isso, pessoal, tá? Isso não faz diferença nenhuma para você, mas cria um apelo emocional, porque você vai ser residente, você não vai querer botar o nome do seu staff lá e você vai lembrar fácil. Hidrocefalia de pressão normal ou síndrome de Hawking-Adams. Quais são as alterações que essa doença tem? Então você tem uma apraxia da marcha, você tem um paciente que está andando esquisito, uma marcha magnética, parece que não sai do chão. Você tem um paciente que tem uma incontinência urinária. Se liga, incontinência urinária. Então começa do pé, passa para a cintura e depois vem uma demência. Então você lembra numa dancinha tipo El Chan, né? Vai no pé, vai na cintura, vai na cabeça. Legal? Então você tem uma tríade da hidrocefalia de pressão normal, que é a apraxia, ou o pessoal põe a ataxia de marcha. Eu não acho atáxico, é uma marcha apráxica, é uma marcha magnética. Mas incontinência urinária, mais uma demência, pode ser até rapidamente progressiva. E qual a alteração do padrão de imagem? Você vai ter um alargamento do ventrículo considerável na imagem, pode ser a tomografia, pode ser uma ressonância, um alargamentão do ventrículo, e aí os sulcos e giros que tem na paredinha do cérebro não aparecem direito, porque eles estão pressionados contra a calota craniana. Maneiro? Cara, você tendo isso, você tendo um diagnóstico desse, você bota o paciente lá, deita o paciente de ladinho lá, faz uma punção lombar nele. Eu sempre filmo antes, né? Filma antes o paciente andando e voltando, faz aquela punção lombar, tira uns mlzinhos, uns 30 ml de líquor, 40, bota o paciente para andar de novo. Ele andou bem, esse é o chamado TAP test, tá? Ele andou bem, opa, é muito provável que isso seja uma hidrocefalia de pressão normal. E aí você tem outras possibilidades terapêuticas, inclusive derivações lomboperitoneal, derivações ventrículo-peritoneais, né? Você coloca uma derivação lá. Mas o importante para vocês é saber essa tríade, tá? Que é a apraxia da marcha, incontinência urinária e um quadro demencial. Maravilha? Ótimo! Segue o mapa mental comigo para vocês não se perderem. Vem! Olha lá, ó, hidrocefalia de pressão normal. Olha esse ventrículo enorme que eu botei para vocês. É um ventriculaço, é uma ventriculomegalia. Rapaz, esse ventrículo é maior do que uma picape 4x4. É um baita ventrículo, né? Você olhou na sua questão lá, tem esse ventriculão, não pensa em outra coisa, hidrocefalia de pressão normal, tá? Pensa nisso para sua prova. Ótimo, vem comigo. Tá lá, ó,
Tríade clínica clássica: incontinência urinária, apraxia da marcha e demência. TC e ressonância magnética de crânio: dilatação ventricular sem atrofia. Isso é importante, tá, pessoal? Que às vezes tem atrofia e dilata ex vácuo, que a gente fala. Diagnóstico: TAP test, que é isso que eu falei. Você pegou, filmou o paciente andando, deitou o pacientinho, punção lombar, tirei volume, paciente melhorou, TAP test. Hidrocefalia de pressão normal. É um diagnóstico e tratamento esse TAP test. E o pessoal adora cobrar em prova, adora cobrar em prova. Então grava para sua vida, hidrocefalia de pressão normal. Qual é a tríade, Felipe? Pega no pezinho, apraxia da marcha, pega na cintura, incontinência urinária e pega na cabeça, que é a demência. Legal? Já dá para lançar um sucesso do Axé no Verão, a melô da hidrocefalia de pressão normal. Só que eu não vou fazer isso porque os direitos autorais são da JJ, eu não vou ter que entrar em processo, vai dar maior trabalho. Vamos seguir aqui comigo, vamos lá. Deficiências vitamínicas. Essa pega muito, pega muito. Você tem um paciente velhinho que usa inibidor de bomba de próton há muito tempo, omeprazol, ou que tem alguma coisinha esquisita naquele estômago, já fez cirurgia de redução do estômago. Opa! Pense sempre em, se o paciente tem um quadro demencial e tem isso de estômago, deficiência de vitamina B12, tá? A anemia perniciosa é um quebra-perna de neurologista. Você pega um paciente lá com quadro demencial, se você não dosar vitamina B12, pode passar batido. Então, repondo vitamina B12 nesse paciente, ele fica um chuchu, tá bom? Então, é uma causa de demência reversível, deficiência de vitamina B12. Ótimo, vem para o mapa mental. Tem lá também, esse eu gosto muito, neurosífilis. Por quê? O paciente, geralmente, ele não sabe que tem sífilis, ou ele esqueceu que já teve, porque demora muito tempo desde o surgimento do quadro. Então você vai ter um paciente que tem uma mácula lá no pênis. Ah, mas melhorou, doutor. Melhorou, não precisa tratar. Surgem umas bolinhas na mão, umas roséolas, né, sifilíticas. Mas não tratou, mas melhorou, não precisa tratar. E anos depois o paciente apresenta uma demência ou apresenta uma tabes dorsalis. Lembra aquele negócio? O paciente não consegue andar direito. Então, neurosífilis. Aí, pessoal, a gente vai pedir VDRL no sangue. VDRL vai vir positivo, a gente vai pedir um VDRL no líquor e vai vir positivo e a gente vai tratar com penicilina cristalina esse paciente, ele vai ficar um chuchu. Claro que não vai reverter tudo, pode até reverter, mas a gente tem que tratar esse paciente e tem que pensar em neurosífilis quando tiver um quadro de demência. Vamos para o mapa mental, vem comigo. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo é tiro e queda. Já peguei várias vezes vários pacientes com hipotiroidismo no meu ambulatório que chegavam com a clínica clássica de Alzheimer. Ele falava, doutor, tô esquecido. Eu falava assim, calma aí, tá com pouca resistência ao frio, tô? Tá engordando, tô? Opa, pedi aquele TSH, aquele T4 livre maroto e tava lá um hipotiroidismo. Então, hipotiroidismo é uma causa de demência reversível. Outra causa de demência reversível que até às vezes se confunde, que às vezes o paciente tem hipotiroidismo e faz uma depressão. Ele vai para você por causa da depressão, mas na verdade é hipotiroidismo. E todos os dois causam demência. Então, depressão é algo que você tem que sempre pensar se o paciente tiver com uma queixa de demência, porque é tratável. E vamos para o mapa mental que a gente está finalizando. HIV. HIV é outra coisa que causa demência por vários fatores, pelo próprio vírus. Tem muita coisa que pode causar demência estando o paciente com HIV. Então, você tem que pensar nisso, pedir um anti-HIV no screening desse paciente, porque é tratável e você pode melhorar um pouco até a clínica do paciente ou até 100%. Maravilha! Vimos demências irreversíveis e reversíveis. A gente passou pela doença de Alzheimer, demência vascular, demência corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal, doença de Creutzfeldt-Jakob. E das reversíveis, Felipe? Quais são as reversíveis? Vamos lá! Hidrocefalia de pressão normal é a dança do pezinho, da cintura e da cabeça. Legal? Meu Deus, que vergonha. Tá bom, a gente falou da neurosífilis, a gente falou do hipotiroidismo, a gente falou da depressão e a gente falou do HIV. E agora a gente vai falar sobre parkinsonismo. O principal parkinsonismo que vocês vão ver na vida de vocês, e super importante, é a doença de Parkinson. Então vocês vão ver o velhinho ali que eu botei na imagem. Vem para o mapa mental comigo, tá lá, ó, o velhinho com aquela camptocormia, que é aquela postura para frente aqui, ó, o bracinho aqui clássico que não balança ao caminhar, o paciente não balança ao caminhar o braço. E você vai estar lá, tétrade, bandeira vermelha, presta atenção, isso é importante, porque na sua prova vai ser cobrado desse jeito. Na prova é clássico, não foge do clássico. Se fugir do clássico, a chance de cair recurso é grande. Então, vê comigo a tétrade, vem comigo. Tá lá, bradicinesia, quer dizer, o paciente ele tá duro e ele balança pouco. Você vê a hipomimia de face, o paciente não tem expressão facial, ele tá assim, ó.
E ele fala com você assim, ele não pisca. Dá o nervoso, é bradicinético hipomímico, tá? Bradicinesia, ótimo, vem comigo lá. Tremor de repouso, então o paciente ele tem um tremor que não é de intenção, não é quando ele quer pegar alguma coisa. Ele está aqui paradinho, o bracinho está aqui, ó. Um tremor de repouso, insupinação e pronação aqui, ó. O bracinho balançante, tá bom? Pode ter ou não ter. Além disso, rigidez. É um paciente que tem aquela clássica rigidez em roda denteada. Você tem um tônus do paciente, ó, tô testando o tônus, ó, roda denteada, tá? Instabilidade postural. O paciente ele cai muito para frente. Vocês vão ver o paciente com Parkinson, ele anda, ele às vezes até acelera um pouco para frente, a gente chama de festinação, e cai. Eles caem muito para frente. Então você tem que pensar nisso. Então, um paciente que tem a tétrade, vamos lá. Vamos seguir aqui no mapa mental para vocês gravarem desse jeito, porque senão eu vou falar fora da ordem. Vem. Bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural. Tem 2 desse, você tem um parkinsonismo. Pode ser doença de Parkinson ou pode ser um parkinsonismo diferente. Mas você tem que pensar em doença de Parkinson tendo 2 desses. Ótimo, eu venho para o mapa mental comigo, vamos continuar. Fisiopatologia. Doença de Parkinson é déficit de dopamina, então DPDP. DPDP, doença de Parkinson, déficit de dopamina. Gravou, não tem erro, DP, doença de Parkinson, déficit de dopamina. Ótimo, maravilha. O que a gente faz para tratar quando falta dopamina? A gente dá dopamina. Yeah! Maravilha, funcionou, né? Então a gente dá dopamina para o paciente. Nossa, que vergonha que eu estou passando nessa aula, tá? Vem comigo, mapa mental, vamos embora. Fisiopatologia, então, a gente tem lá morte dos neurônios dopaminérgicos na substância negra, que fica no mesencéfalo, e na via nigroestriatal, que liga o estriado, né, aquele núcleo da base, à substância negra do mesencéfalo. Ótimo. Diminuição da dopamina e excesso de acetilcolina. Tá bom. E o tratamento? Falei para vocês. Tá lá, reposição de dopamina. Como nós fazemos? Aí você pode fazer o levodopa, a levodopa, né, que é com benzerazida. Você coloca uma coisa que impede que a dopamina seja quebrada antes de chegar ao sistema nervoso central. Ótimo? Tá bom? Você pode botar algumas outras substâncias. Vem comigo lá, ó. Levodopa tem benzerazida, que é um bloqueador da destruição periférica de dopamina. Legal? Agonista dopaminérgico, pramipexol, Cifrol, nome comercial aí. Pramipexol a gente também pode utilizar nesses pacientes. Tem IMAL-B, né? Inibidores da MAL-B, selegilina, rasagilina, que também podem ser utilizadas. Tem várias outras substâncias que nós podemos utilizar no paciente com Parkinson, tipo amantadina, entre várias outras, tá bom? É um paciente que também apresenta bastante problemas desautonômicos. Então você vai ter cialorreia, você vai ter constipação, você pode ter na questão distúrbios do sono REM, o paciente ele chuta muito dormindo, ele fala muito dormindo, ele tenta levantar dormindo, tá? O paciente com Parkinson pode ter esse tipo de apresentação. Vem para o mapa mental comigo, vamos continuar. Ótimo, já falamos de doença de Parkinson, você viu como é que foi rápido? Nem sentiram, né? Doença de Parkinson tem que lembrar da tétrade, tá? Lembra da tétrade. Bradicinesia, tremor de repouso, instabilidade, tem mais o que? Tem mais o que? Rigidez. Tá bom? Bandeirinha vermelha para essa doença, porque é uma doença que cai muito na residência. O pessoal de distúrbio do movimento adora fazer questão de residência. Então, sempre tem uma questãozinha ou outra de Parkinson e você tem que saber a tétrade do Parkinson. Tá bom, Felipe, mas o paciente na questão, ele apresenta um negócio muito específico. Ele parece ter Parkinson, só que ele tem um desvio do olhar conjugado, ele não consegue olhar nem para baixo, nem para cima. E esse paciente cai muito para trás. Opa! Vamos lá, o que esse paciente pode ter? Paralisia supranuclear progressiva, a carinhosamente chamada de PSP. Vem para o mapa mental comigo, tá lá, ó. Paralisia supranuclear progressiva, parkinsonismo, mas alteração do olhar conjugado superior. Isso é muito demarcado na sua prova e você tem que prestar atenção nisso, porque é um diagnóstico diferencial que cai. Você tem outros diagnósticos diferenciais de parkinsonismo. A demência de Lewy, que a gente falou, de corpúsculos de Lewy. Você tem atrofia de múltiplos sistemas. Você tem degeneração córtico-basal. Só que essas dificilmente caem na sua prova e você tem lá no seu roteiro de estudos como dar uma olhada nessas questões, né? Nesses diagnósticos diferenciais para a sua prova. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar do parkinsonismo medicamentoso. Cara, isso cai muito em prova, esse diagnóstico diferencial de doença de Parkinson para o parkinsonismo medicamentoso. Vem para o mapa mental com a gente para você não se perder. Vem.
Tá lá, ó, medicamentoso, bandeirinha vermelha, exatamente igual a tétrade da doença de Parkinson. Mais simétrico e bilateral. Então você tem a doença de Parkinson, geralmente o início dela é muito assimétrico. Você tem um lado que é muito pior do que o outro. Então vamos dizer aqui, ó, o meu direito é muito pior que o esquerdo, tá? Já no medicamentoso, geralmente os dois lados são iguais. Opa! Quando você vê isso? Gente, tem medicamentos que são demarcados de fazer isso. Flunarizina, sinarizina, ácido valproico faz muito, tá bom? Vem para o mapa mental, vamos lá. Antipsicóticos, então você tem risperidona faz bastante, a aldol faz bastante. Antivertiginosos, aí você tem flunarizina, sinarizina e você tem ácido valproico como causas. Lembrar desses medicamentos que estão com bandeirinha amarela para sua prova. Assim você vai acertar grande parte das questões. E dá aquela olhada legal no seu roteiro de estudos para que você grave bem. É um tema que é importante, não cai tanto, mas você tem que acertar as questões porque elas são, na maioria das vezes, dadas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido uma aula leve, tenha sido uma aula que simplifique conceitos difíceis para você. Talvez você esteja na caminhada desse ano, né, de residência, ou esteja no segundo ano, no terceiro ano tentando a residência. Te desejo todo sucesso e mira na sua aprovação, que aí você tendo um propósito, você vai forte. Legal? Vamos forte, galera. É isso. Bora com tudo. Mantenha o ânimo lá em cima, moral elevada para a gente passar esse ano com tudo. Vambora, vamos forte.